Alô, alô, quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, vai começar a nossa programação hoje no estudo de Gálatas 4. Nós vamos meditar em Gálatas 4 hoje, o que o Espírito da igreja nos informa. Capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse é uma promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden, e quando chegou a era de Abraão, constituiu ali os pactos e as alianças, né? Aí vem do Jardim do Éden, né? A adâmica, abraâmica e mosaica, até a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, ele constitui uma nova aliança. Por quê? Porque nós vamos entrar em uma outra esfera espiritual, até aí material, né? Regido pelas leis, sacrifícios, cerimoniais, os simbolismos, né? De proteger dos pactos, das alianças que Deus fez com Abraão, e brindar aquela cápsula, aquela semente que é Jesus. Aqui constitui na era de Abraão a era do pai, até a chegada do filho nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Adão, ele foi gerado por Deus. Só que lá no Jardim do Éden ele era espiritual. Pela desobediência, passou a viver no mundo, né? Do trabalho, do suor, da labuta. E Jesus, como o segundo Adão, ele veio nascido de mulher, de forma física, mas porém espiritual, para mostrar aí o poder que saiu da boca de Deus, o Espírito. Então Deus se fez massa, se fez matéria, se fez homem, se fez carne na pessoa de Jesus, e depois ele se espiritualizou, né? No Espírito. Hoje a nossa batalha não é mais de forma física, mas é na esfera espiritual, né? No mundo espiritual, que é o simbolismo da mulher, da igreja, né? Porque Deus escreve essa história nas duas naturezas, a do homem, né, material, e a do interna, a espiritual. O homem simbolizando a natureza mundana do mundo, e a natureza espiritual, a interna, que hoje quem rege o mundo é a igreja, é o espiritual, é a palavra de fé. Deus, quando ele construiu o mundo, ele expressou a palavra de fé no princípio. Hoje nós vivemos essa palavra de fé. Aí quando Jesus chega, a era do filho, aí constituiu a era do pai, Abraão, né? Com todas ali os cerimoniais, até a chegada de Jesus, que não foi fácil. Foi necessário toda essa labuta, toda uma fidelidade das leis para se cumprir, 613 leis, para poder chegar o descendente, a semente, para poder salvar a humanidade. Porque quando Jesus chega, a era do filho, a era da oliveira verdadeira, porque Abraão é a oliveira. O que significa oliveira? São todos aqueles fiéis que mantêm fidelidade, além dos tempos,
né? Das labutas, dos sacrifícios, das batalhas, de todos o tempo, porque a oliveira simboliza isso, resistência, suportar, né? Resistir até a chegada de Jesus. Chegou Jesus, Jesus vai e cumpre com toda a lei na cruz do Calvário. Foi o único a cumprir com toda a lei da cruz do Calvário. Aí chegou a era do Filho, que é a plenitude dos tempos. Quando Jesus chegou, chegou a plenitude dos tempos. O que é plenitude? O máximo de nações adorando lá dentro de Israel. Enquanto a própria nação de Israel apostatou de Jesus, aquele filho mais velho apostatou. Porque a nação de Israel simboliza um filho e a nação gentílica simboliza outro. Por isso que Deus constitui desde Gênesis a Apocalipse esses dois filhos dessas duas naturezas. Aqui é material, comparado com o jovem rico, e aqui é espiritual. Aquele que é de uma forma interna, né? Que consulta o Espírito de Deus. Vamos continuar. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas... Pô, bem, quando Jesus chegou, os seus irmãos, os irmãos mais velhos, que é a nação de Israel, apostatou de Jesus e matou Jesus. Por essa razão, eles perderam a concessão da progenitura do filho. E Deus tirou o poder daquele que estava lá no poder de Israel e deu a um outro filho, que é o gentílico, que da onde ele ia tirar a sua noiva, a sua igreja, né? No campo espiritual. É o simbolismo da mulher. E aí, aquele que não tinha Deus, nós não tinha Deus, o gentil não tinha Deus, aí foi dado a ele a riqueza para o mundo, que é o Espírito de Deus, que é a igreja hoje que está, né, convencendo toda a humanidade, todas as nações do mundo, tirando do mundo os espirituais. Aí Jesus veio, nascido de mulher, morreu, Deus se fez matéria, fez homem, a imagem de homem e a semelhança no espírito. Aí agora quem reina é o espiritual. Deus se espiritualizou para tirar, né, das nações do mundo, daquele outro filho que não tinha Deus, aí passou a receber a riqueza, a herança que é lá do céu. Tá? Aí tirou daquele filho. Tem até uma parábola que Jesus cita a vinha que foi arrendada a um povo, e aquele povo matou os conservos, os servos, os profetas e o dono da vinha. Aí por essa razão Deus tira e dá a um outro povo, uma outra nação, que é a nação gentílica. Porque no caso, irmão, hoje nós não somos mais gentil, nós somos igreja, tá? Somos espirituais, nós somos filho dessa mulher espiritual, que é a Nova Jerusalém, que está lá no céu. Quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos de Gálatas, porque ele não era mais necessário, irmãos, a lei, os sacrifícios, os cerimoniais. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Gálatas, porque eles queriam continuar. Os judeus estavam persuadindo, queria dar continuação das leis e não estava entendendo que não é mais de forma física para servir a Deus. Por quê? Porque era só até a chegada de Jesus. As leis, aqueles que praticou a lei de forma fielmente, que é os remanescentes,
que são Abraão, Isaac, Jacó, José, os profetas, Daniel, Moisés, João Batista, Maria, até mesmo mulher samaritana, ela recebeu também. Ali ela foi fiel, porque ela acreditava que vinha um dia o ungido de Deus, enquanto os seus irmãos de Israel não entendia nada desse campo espiritual. E aí, por status, por brilhantismo, pela igreja, a posição social, pela ganância, pela corrupção, aí não entenderam o campo espiritual e mataram Jesus. Aí Deus deu o poder de herdar aquele outro filho, que é os gentios, aquele outro que é mais novo. O filho mais velho nunca herda, você pode observar na palavra de Deus. Então, quando Jesus chegou, o filho mais novo, os seus irmãos mais velhos, os mataram, apostataram. E assim eles perderam a concessão de poder, da herança. Aí hoje quem está é o gentio. Só que agora nós somos transformados em espiritual, que é a Nova Jerusalém. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos. Aí o apóstolo Paulo estava explicando para eles que não é mais necessário os rituais. E aí o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, será possível ainda ter dores de parto para formalizar Cristo dentro de vós? Não é mais necessário, irmão, a continuação das leis, dos sacrifícios cerimoniais, porque Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Agora é pela fé, é pela graça. Apóstolo Paulo explicando para ele, dizendo, irmão, eu estou perplexo com vocês, porque quando eu estou presente, vocês me aceitam como santo, até mesmo como Jesus, como um anjo, trata bem. Mas quando eu me ausento, vocês querem dar continuidade à lei que já caiu, as leis rudimentares que não prevalecem mais, Jesus cumpriu. Agora é pela fé, é pelo amor, é pela misericórdia, é a redenção na cruz do Calvário. Agora é no campo espiritual, não é mais necessário toda aquela labuta, aquele sofrimento. E aí ele explicando, olha, eu já fiz parte do judaísmo, dessas leis, eu também praticava, eu era capaz de arrancar um membro de alguém se não se convertesse a essas leis, ao judaísmo. Já hoje não, irmãos. Agora é o contrário, se for preciso arrancar um olho meu, um membro meu, para provar para você a veracidade do que é a cruz do Calvário, do que é a fé pelo amor, a misericórdia. Então, se você voltar a essas práticas da lei, em vão Jesus morreu. Como é que pode, irmão? Não faça isso. E o apóstolo Paulo ali perplexo, porque ele estava achando que as leis do Antigo Testamento ainda poderiam prevalecer. E aí ele explicando, se for possível, eu vou explicar aqui para vocês o que está escrito. Rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me... Então ele dizendo, antes eu era capaz de arrancar um membro de alguém se não se convertesse às leis, ao judaísmo. Mas hoje não, eu sou capaz de arrancar um membro meu. Por quê, irmão? Ele mostrando aí também
que ele tinha um pecado na carne, ele carregava um mal nele, e esse mal vinha atrapalhando a vida dele. E ele orando a Deus para que esse mal fosse eliminado da vida dele, uma consequência do pecado da vida dele, né? Porque ele perseguia a igreja, mas ele perseguia a igreja acreditando que estava servindo a Deus verdadeiramente. Hoje também nós podemos perceber que tem muitas pessoas que estão seguindo, né, o movimento da igreja, convicto de que é para Deus. E às vezes nós estamos caminhando para o abismo, porque esse exemplo do apóstolo Paulo é para a gente nos avaliar no espírito, para saber se esse espírito é de Deus, que é para a gente não entrar em caminho errado. Porque senão, irmão, vai ser em vão a cruz do Calvário. Como em vão? Porque toda uma labuta de um movimento religioso, de ir e voltar para a igreja e dizer que é para Deus, e ir para a tribulação, ir para a grande tribulação, né? Porque o engano está aí. Jesus Cristo alertou muito nós, falou mais do inferno para nós, para a gente nos alertar que a Babilônia está aí, o fermento do mal está contaminando. Então hoje, como diz lá em 1 João 4, diz: faça prova se esse espírito é de Deus ou não. Então hoje a palavra de Deus, se a gente ler ela e não meditar no espírito da profecia, a gente pode entender por natureza própria, ou seguir doutrina de homens, ou do mal do mundo, do demônio. Então essa aqui é um alerta que o apóstolo está dando para os seus irmãos e para nós também. Porque o engano está no mundo. Já, né? 2 Tessalonicenses 2 diz, o mistério da iniquidade existe. Entendeu? Para a gente não ir em caminho de abismo, como o apóstolo Paulo estava indo, ele seguia a lei por fé, acreditando que era para Deus. Mas depois que Jesus morreu, não é mais pela lei, agora é por fé. A nossa lei agora, todo o nosso sacrifício é por fé, sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E apóstolo Paulo estava perseguindo os irmãos, matando os irmãos. Ele seguia, né? Mas não entendia o campo espiritual. Aí quando ele teve um encontro no caminho de Damasco, Jesus ali se retratou com ele. Mas Paulo, não é assim, Paulo. Tu quer me servir, eu sou do teu coração e vejo que tu quer me servir. É assim que Deus fala com nós hoje, irmão. Porque quando a gente consulta o nosso coração, o nosso entendimento, a gente vai saber como é que está o nosso sentimento de culpa. Não, o sentimento de culpa está, né, não tenho nenhum. Mas às vezes a gente está seguindo para o abismo. É isso que a gente tem que analisar. E lá em 1 João 4 diz, faça a prova desse espírito, né? Era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Aí Jesus disse, Paulo, para que tu me persegue? Não é assim. Ali ele teve a visão espiritual, o Espírito Santo, né, se fez presente na vida de Paulo. Aí ele entendeu como é que é a nossa batalha hoje. Não é mais no campo material, não é pela carne nem o sangue. Aí aqui o apóstolo Paulo entende que agora a nossa batalha é no campo espiritual, não é contra a carne nem o sangue, né? Que é para a gente não trazer natureza do mundo para o reino de Deus. O que reina agora é o reino de Deus internamente. O rei do mundo é do mundo, né? Como o que aconteceu com Adão. Adão estava no campo espiritual. Por ele errar, ele ficou no mundo. Teve que batalhar para poder sobreviver do suor.
Jesus, quando ele chegou na natureza física, mais fiel espiritualmente, que é o nosso modelo hoje de batalha. Jesus vem só lutar com o dragão. Ele veio, lutou com o dragão e botou no primeiro céu. E ensinando para nós como é que a gente vai vencer a antiga serpente, que é o campo espiritual, o simbolismo da mulher, assim como estava lá no Jardim do Éden. As duas lá conversando. E ela enganou a Eva. Hoje quem está no mundo, hoje aqui também, é o poder da mulher, o espírito da mulher, o Espírito Santo, que está ao nosso favor, clamando, Pai, Paizinho, Abba, Pai, com gemido inexprimível, para proteger cada um dos seus filhos, cada um dessas almas, intercedendo, porque o que se fala em nação, irmãos, porque a nossa nação é do céu, a nossa nação é espiritual, não é aqui da terra. E quando se fala em nação, se fala em mãe. Quando se fala em mãe, se fala naqueles filhos que nascem dessa nação espiritual. É o modelo da Nova Jerusalém, como diz lá no Apocalipse 19. Acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvi. Aí ele perguntando, por que vocês querem ainda voltar à velha conduta, né? A natureza do velho homem, como Jesus tem uma parábola que ele diz, um novo vinho, né? Um novo odre e um novo vinho, uma nova pessoa e um novo espírito. Aí a prática do velho Adão é Israel antigo, é o velho homem, é aqueles que desobedecem, que praticam as coisas do mundo, mudando, caminho errado. Então o apóstolo aí, ele estava, perplexo e perguntando, vocês conhecem a lei? Vocês sabem o que significa a lei? Para vocês servirem a ela? Aí ele volta às escrituras e aí cita lá em Gênesis, quando começou, lá na era de Abraão, os pactos que ele fez com Deus para a chegada de Jesus, para poder brindar aquela cápsula, aquela semente, para a chegada de Jesus, para salvar a humanidade. Porque através de Jesus é que Deus se manifesta, tanto na pessoa material como na pessoa espiritual. Vis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Agora a gente entende que a promessa é ao filho de fé. O que ele diz aqui é que nós somos filho da fé, filho da promessa, nós somos espirituais, nós somos do céu. O filho que vem do céu, que é espiritual, que é Isaac. Então nós somos como Isaac, nós somos como Jesus. Jesus é uma tipificação, Isaac é uma tipificação de Jesus. Então ele cita que nós somos como Isaac, nós somos como Jesus, nós somos filho da fé, nós somos espirituais, nós não somos da escrava. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aí o que ele quer dizer com Agar? Porque Agar formalizou com Abraão, Sara,
é um filho da carne, no qual ela botou a escrava, Agar, como o filho da carne, que é Ismael, para poder herdar a herança de Abraão. Só que Deus já tinha prometido a Abraão o filho da fé, que vinha do céu, filho, a promessa, que vinha do céu. Aí, esse é que é o projeto do homem, de Agar, de Sara, com Abraão. E o filho da promessa espiritual, é o filho da livre. E então, Agar, como filho da carne, Ismael, o filho mais velho. Então, se você observar, o filho mais velho, ele nunca herda. Só quem herda é o mais novo. Simbolizando aí o espiritual. Sempre Deus diz assim. Jesus diz assim: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, são palavreados aí espirituais. Só o Espírito Santo vai, através da meditação, no Espírito da profecia, a gente entende o que Jesus quis dizer. Que o Ismael é o filho da escrava, que lá no final, quando Jesus chega, aí quem passa a ser escravo o filho mais velho, os irmãos de Jesus, que é a nação de Israel, desobediente. Quando se fala em Sara, aliás, em Agar, que ela é egípcia, porque egípcio, ele na Bíblia, ele é considerado o mundo. Então, ela era uma mulher mundana, mulher do mundo, Agar. Aí daí é onde ele tira o filho da escrava, que aí depois vai se tornar a nação de Israel. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Aí ele faz a comparação. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da fé, que aí nós passamos a ser co-herdeiro, passamos a herdar a riqueza do céu, nós passamos a herdar o Espírito de Deus. Hoje quem está com a riqueza é a nação gentílica do mundo, se transformando espiritualmente. Então, o que consola nós é a nossa mãe, igreja, virgem, que está nos consolando, clamando ao Pai. Pai, Paizinho, colhe essa alma, age com gemido inexprimível por nós, nos convencendo desse mar de lama, dessa corrupção, desse mundo, transformando nós espiritualmente. Então, quando se fala em nação, porque a nossa nação é lá do céu, é a nossa mãe, que é a igreja espiritual, tá? Todos esses que se tornam espiritual, se torna a noiva, se torna no mundo espiritual a nova Jerusalém, a noiva adereçada que vem com joias preciosas, com a riqueza, ouros e joias preciosas. Esse é o simbolismo da nação, da onde saem os filhos, porque esses filhos, eles são gerados espiritualmente. Aí nasce de novo, modelo de Jesus, virgem espiritual, diferente de Adão, nasceu espiritual e se tornou mundano. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que o era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Aí aqui tem duas
dois entendimentos. Nunca herda. O filho, o irmão nunca herda ao mesmo tempo. O filho nunca herda ao mesmo tempo. A nação nunca herda, as duas nações nunca herdam ao mesmo tempo. A mulher nunca herda ao mesmo tempo. Entendeu, irmãos? Aí, o que ele vem se referir a essas ilustrações que o apóstolo Paulo está fazendo, essas alegorias, para a gente, como Deus escreve, né, em zigue-zague, para a gente entender qual é a era certa, o tempo certo de cada herança, de cada filho, de cada nação, de cada mulher, em seu determinado tempo, para a gente não seguir, né, porque o nosso alvo é Cristo, é a cruz do Calvário. Só que se nós seguirmos esse caminho aqui, ele está cheio de emboscada. As dificuldades que Jesus teve para nascer, Deus que foi necessário constituir, né, a lei de fidelidade para que viesse Jesus. Então o inimigo não quer, o dragão não quer, ele não quer ver bênção. Então ele fica arrumando emboscada, engano, a Babilônia, para que as pessoas venham cair. Então essas alegorias figurativas, esses simbolismos, né, da velha aliança, mas o simbolismo para a gente entender os dois campos, que não herda ao mesmo tempo. Então, como cita, alegra-te estéril, porque o filho da isolada é maior, né? Que hoje é o mundão, do mundo. Deus convertendo as nações do mundo gentil a Nova Jerusalém, que é lá do céu, tirando os espirituais do mundo, que é a plenitude dos gentios, né? Chegou a plenitude de Jesus, o máximo de pessoas lá dentro de Israel, o máximo de nações lá dentro de Israel, se convertendo, adorando, indo em busca de Deus. E ali, na época de Jesus, a plenitude. Aí derramou-se, começou a igreja, começou a era da mulher, o espírito da igreja, o espírito de Jesus, foi derramado a todas as nações ali dentro de Israel, lá em Atos dos Apóstolos 2, mostra ali, né, as línguas estrangeiras, o Espírito Santo auxiliando as pessoas falando em línguas estrangeiras, para auxiliar a conversão o máximo das nações ali dentro de Israel. Quando aquele povo voltar às suas casas de origem, suas terras natais, eles já voltaram com renovo, né? Eles já voltaram com o Espírito de Deus, tanto que a igreja se expandiu no mundo, né? Então, quando ele fala, em alegra-te estéril, porque a nação de Israel passou aí a escravidão, o mundo material, o desobediente. Então, mas Deus ama essa mulher, Deus ama essa nação. Lá em Isaías 54, explica que ele ama essa nação, e lá ele diz que ele é marido dessa nação. Ele é o criador dessa nação. Ele é o juízo dessa nação. Ele é advogado, ele é tudo dessa nação. E ele ele desamparou, ele deixou ela isolada por um tempo. Porque desobedeceram, apostataram de Deus. E aquele perderam, né, o direito de filho e deu a outro filho, o mais novo. Jesus, quando ele chegou, seus irmãos mais velhos mataram. E Jesus ganhou a herança do céu, né, o arrebatamento. E nós, porque ele é a primícia, e nós as primícias. Nós somos os primeiros a ser arrebatados. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Capítulo 5.
Então nós somos filhos da livre, que é lá de cima, a nova Jerusalém, a nossa mãe, a mãe de todos, porque vai ser mãe de Israel também. Quando Israel se tornar espiritual, Deus diz nas parábolas, é joio, enquanto é joio, Deus vai deixando. Deus vai fazendo as colheitas, vai ter 3 colheitas, vai ter 3 peneiras, porque na Bíblia diz, irmão, que enquanto, diz assim, alegra-te por teu nome está escrito no livro da vida, tá? Jesus ele fala por parábola para que a gente venha meditar no Espírito Santo. Se a gente não meditar, a gente lê a palavra de Deus e entender da nossa forma e doutrina de homem e de demônio, nós estamos de forma equivocada, nós estamos caminhando para o abismo. Para que toda uma luta? Para não ser arrebatado, não é verdade? Então, Jesus ele fala por parábola tanto para o seu irmão de forma material, como para o outro de forma espiritual. Aquele que tem o Espírito de Jesus, ele interpreta, ele faz a interpretação do Espírito de profecia que está dentro das Escrituras, do evangélico genuíno. Não é simplesmente eu só li a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, eu li a Bíblia tantas vezes. Mas você entendeu o Espírito de profecia? Por mais que, o apóstolo Paulo mesmo diz, eu sei falar em línguas estrangeiras, mas para vocês aqui, eu prefiro falar 5 palavras legíveis que você possa entender do que eu falar 1000 palavras que vocês não entendem, né? Então a palavra de Deus se você ler um versículo e você entender, tem mais eficácia do Espírito de entendimento do que você ler a Bíblia toda e não entender nada. Digo assim de modo exagerado, né? Mas aqui, para a gente, para um bom entendedor basta-me a palavra, que é através do Espírito de profecia que a gente recebe o renovo das boas novas, né? O testificar do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo estava explicando para os seus irmãos, explicando, vocês conhecem a lei, vocês sabem o que é a lei, para vocês voltarem aos martírios, aos rudimentos de estar debaixo da lei, ainda sofridos dores de parto. E o apóstolo Paulo dizendo, eu já fiz parte disso, eu já saí, eu entendi o campo espiritual, eu já entendi o que é a igreja. E então, a nossa fé é na cruz do Calvário, em Cristo, mediante o Espírito da profecia, o Espírito Santo, o Espírito da igreja, a mulher, hoje é a noiva, a virgem, quem está no domínio. Antes, lá no Jardim do Éden, quem estava lá também, aí de modo espiritual, Eva e a antiga serpente. Para quem não sabe, a antiga serpente é o espírito do dragão. O dragão, Jesus, quando ele veio, deixa eu explicar aqui para o irmão. Lá no Jardim do Éden, era o campo espiritual, tá? Encerrou lá, aí Deus expulsa todo mundo lá de fora, lá de dentro, para fora. Aí depois dali, começou no mundo a constituição, né, até Noé. Depois de Noé, começou a surgir as cabeças da besta, que é as cabeças do dragão. Por isso que no Apocalipse chama as cabeças. Começou a surgir as cabeças. Aí vem Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Assíria também, né? A Egito, Assíria, Grécia, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. São 6. Se eu tiver faltando alguma aí... Aí, até a chegada de Jesus, se formou 6 nações para destruir, para perseguir, para que Jesus não viesse cumprir com o papel, para coisar o plano de Deus. Então, a antiga serpente enganou a Eva, ela picou a Eva, ela ingeriu a Eva um veneno, um genes do mal.
E Eva, quando ela teve o filho, ela teve 2 filhos, um de natureza do mal e um de natureza do bem. Caim é caído, é um gênese do mal. Por quê? Porque Eva prostituiu, Eva desobedeceu a ordem. Por essa razão, Adão também entrou no rol do erro e foi expulso, que é o contrário de Jesus. Jesus nascido de mulher, mas porém permaneceu fiel à espiritualidade, virgem. Então esse modelo é o nosso aqui também. Na medida que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente também se crucifica junto com Jesus. A gente pede perdão, a gente acredita. Bom, o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo um pecado na carne, mesmo ele carregando um mal junto com ele orando a Deus, pedindo de Deus, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. Pronto. Então, o que ele disse para os irmãos? Irmão, mesmo eu com essa fraqueza na minha carne, mesmo eu com esse pecado na minha carne, mas eu estou anunciando o evangelho. O que é importante para nós é a nossa fé em Cristo Jesus, é a graça. Não volte mais para as leis do Antigo Testamento. Hoje a riqueza está com os homens, hoje o Espírito de Deus está com nós. Então, mesmo eu tendo essa fraqueza que eu carrego, mas em primeiro lugar o reino de Deus, o que importa para mim é o reino de Deus. E aqui aonde acontece, lá a Eva foi enganada. Hoje nós estamos vivendo a mesma forma lá do Jardim do Éden. Vai chegar uma nova lei, um reset, para o mundo, e vai implantar o sistema tecnológico da ciência, de internet, dentro do ser humano. Porque o dragão está também tramando aí, junto com o seu espírito, porque esse dragão, Jesus, quando ele chegou, ele venceu ele está lá no primeiro céu. Jesus só vem lutar com o dragão. Aí quando Jesus vier de novo, é para jogar ele lá nas masmorras. E hoje aqui, aí Jesus veio, lutou com o dragão, venceu e ele está lá no primeiro céu. Jesus está lá no terceiro céu. E Jesus nos ensinando como é que a gente vai vencer a antiga serpente também aqui no mundo, que é a batalha espiritual da mulher. E aqui, aonde está no domínio, o Espírito Santo de Deus, está no domínio do mundo. A antiga serpente quer porque quer tomar posse do mundo, mas ela tem seu tempo. Quem está no domínio é o Espírito Santo. Então, fazendo a prova de fogo, porque vai chegar um período de 3 anos e meio para a mulher igreja, para provar os seus filhos, se eles são fiéis ou não. Do mesmo jeito que Jesus fez a prova lá no jardim de Getsemane. Do jeito que ele foi para um deserto também, ele passou uma quarentena. O modelo que vem dos profetas, uma quarentena no deserto, também Jesus teve. E nós, como a igreja, a mulher, também vai ter uma quarentena de 3 anos e meio, irmãos. Que é para poder passar pela prova de fogo, quem é verdadeiro adoradores, como a mulher samaritana. Mulher samaritana, ela vivia de uma forma escravizada, ela é uma tipologia da igreja. Ela teve aquele encontro com Jesus e Jesus ali se declarou como marido dela, como esposo dela. Houve aquele encontro lá em João 4, tem essa história, que ela era humilhada, ela escravizada, ela só tinha 1 hora naquele poço para tirar água. E ali Jesus puxou assunto com ela, pediu água, e ela, exclamando um pouco, disse: mas tu sendo judeu, como é que tu vai me pedir água se eu sou impura, uma mulher impura? Ele disse: se tu me pedir água, eu te darei água viva. E ela disse: pois eu quero. E ele tocou no pecado dela. Vai buscar teu marido e vem cá. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem,
tivesse 5, e esses 6 que tu tem não é teu. Ali simbolizando as cabeças do mal que estava atacando, né? Que se levantou contra Jesus, e a simbologia da mulher. E aqui acontece esse diálogo de namoro. Aí Jesus diz para ela diz: eu vejo que tu és profeta. Tu és maior do que nosso pai Jacó, que fez esse poço, que beneficiou todos nós, que dá água aos nossos animais. E Jesus disse: se tu beberes a água que eu te der, tu não tem mais sede. Aí ela foi tirando as dúvidas com ele e dizendo: me tira uma dúvida aqui. Lá em Israel está tendo muitas romarias, muita gente, muitas nações vindo de longe ali, adorando Israel, bombando. Mas ela adorava a Deus ali naqueles montes. Aqui a gente vê a espiritualidade do texto, que ela queria adorar a Deus de forma verdadeira. Ela não, né? Ela se preocupava nisso. E aí eu queria tirar essa dúvida, se é aqui nesses montes, onde o nosso pai, ele até justificou, onde o nosso pai Jacó adorava, ou dizem que é em Jerusalém, que lá a consagração, muita gente lá. Aí Jesus disse: mulher, crê em mim, que a hora vem, que é a hora da igreja, da mulher, do Espírito, mas que a hora já é, porque Jesus já estava ali com o Espírito Santo. Que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas o meu Pai procura aqueles que são verdadeiros adoradores, que adorem a Espírito e em verdade. É esse que ele procura. Coração sincero, honesto, puro, né? Remido, perdão. É isso que Deus quer de nós, irmão. E aqui é onde ela caiu por terra. Aí ela disse: eu vou me aprofundar mais na intimidade. Ela disse: eu sei que meu ungido vem, o meu amado vem, que está nas escrituras, porque ela lia as escrituras, ela era fiel, ela tinha convicção de que quando viesse Jesus, ela ia tirar todas as dúvidas dela. Aí ela dizendo ali: eu sei que quando ele vir, ele vai resolver meu problema, vai tirar essas dúvidas, por que a minha vida não está dando certo. Eu vou chegar a essa conclusão, eu vou saber aonde é a verdade, o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo para receber tudo isso de humilhação, estou humilhada, escravizada nessas leis, dessa corrupção. Aí Jesus, olhando para ela, disse: eu sou esse que tu tanto espera, sou eu. Aí ela derrubou o cântaro dela, o mais que ela tinha de precioso, um cântaro que tirava água com eficácia, né? Que era para ter com robustez, para poder, que ela só tinha uma hora, ela tinha que tirar o máximo de água possível. Então ela se alegrou, derrubou por terra aquele cântaro e saiu a anunciar o evangelho, porque é a tipologia da mulher hoje, a igreja hoje, convocando todo mundo a conhecer Jesus, a se converter, a ser filho espiritual, filho da fé, modelo da Nova Jerusalém. É esse que é o modelo da igreja hoje, anunciando para o mundo. Aí ela saiu a anunciar o evangelho: vem, saiu na cidade de Samaria. Vem ver aquele que fala a verdade, aquele que está nas escrituras, aquele profeta, aquele homem, aquela semente que vem ler dos pactos das alianças. Ele já chegou, ele está aqui no poço, vem ver, vamos ouvir essa verdade, vamos ver ele e tal. Então essa é o papel da igreja hoje, convocar todo mundo para a humanidade. Jesus ele ia só passar por Samaria, mas terminou ficando mais de 2 dias por lá. Então esse, no final dos tempos, irmão, é que a igreja está no domínio. Só que a antiga serpente é a que está aqui. Quando Jesus morreu, ele venceu o dragão e aí ele foi para o 3º céu. E lá ele ia pedir do Pai um outro, da mesma magnitude do que ele, que é o Consolador, para vir para cá, até a chegada dele de volta. Aí também
o espírito do dragão, a antiga serpente, também veio para cá. Então a nossa luta hoje não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados. Então Jesus nos ensinou como é que nós vamos vencer a antiga serpente, pela fé. É a nossa maior arma que nós temos, é a fé. Lá em Abacuque tem uma passagem que diz assim: no final dos tempos, o justo vai viver de fé. Porque quando chegar o final dos tempos, vão tirar tudo aqui do mundo. Aquele que é jovem rico, que não for arrebatado, vai ficar para a tribulação e grande tribulação. Lá o anticristo vai tirar as leis do mal, vai tirar as riquezas, as mordomias, a família, né? A aliança, vai quebrar tudo. Então, aquele que é pelo nome de Jesus vai ser perseguido. Então a antiga serpente está querendo entrar no domínio, mas quando até que do meio seja tirado, como diz a 2 Tessalonicenses 2:7, que é o mistério da iniquidade, existe, mas até que do meio, e tem um que resiste, que é o Espírito, a igreja, até que do meio seja tirado, aí é revelado o iníquo, tá, irmão? Mas primeiro acontece uma apostasia. Essa apostasia que Deus está mostrando aqui é para poder passar pela prova de fogo os verdadeiros adoradores, porque tem muitos que vão cair, porque quando chegar o reset, chegar a nova ordem, é a nova lei, que vai modificar, o mundo vai ter uma virada, vai ter um reinício em tudo, aí vai vir com essa nova lei. Aí vai vir junto com as 10 nações e um líder dessas 10 nações que é chamado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai vender a alma dele para o dragão. Quando chegar essa nova ordem que está chegando, né, primeiro acontece uma apostasia, mas primeiro vai ter os 3 anos e meio da igreja, uma quarentena para a nação de Israel e para a nação da igreja, gentílica transformada em igreja, tá? Por quê? Porque essa mulher nunca herda junto com a outra. Esse filho espiritual nunca herda com o filho da escrava. Essa nação do céu nunca herda junto com a nação terrena. Você percebe que Deus vem construindo a história desde Gênesis e Apocalipse, essas duas vertentes, essas duas naturezas, do jeito como Deus se manifestou na nossa natureza material do homem e espiritual. Nós vivemos nessas duas naturezas. E Deus vem mostrando desde o Jardim do Éden. Caim é caído, é do mal. Abel é do bem. Ismael é um irmão que persegue o outro, o espiritual, que é Isaac, que ele é o filho da escrava, né? Ele era para herdar, não herdou. Caim é o filho mais velho, era para herdar, não herdou. Quem herdou, quem foi arrebatado foi Abel. Da mesma forma, Isaac, o filho mais novo, quem foi arrebatado foi Isaac. Depois chegou Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, mas quem era para herdar era Esaú. Mas como ele era um filho mundano, de uma natureza do mundo, quem herdou foi Jacó, que ele é espiritual, ele era caseiro, ele era mais interno, é tipologia da igreja, Jacó. Israel espiritual. Existe duas nações, irmão. A nação Israel do mundo, a escrava, e a nação Israel espiritual do céu. Quando Jacó recebeu, a fidelidade, Abraão, Isaque e Jacó. Aí quando Jacó foi abençoar os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, o que significa? Manassés significa a nação do mundo, a nação de Israel terrena. E Efraim significa aquela nação gentílica, da qual ia tirar a espiritual, do céu, interna, a igreja. Aí o que Jacó fez? Quem era para herdar não era Manassés, que era o filho mais velho? O que Deus fez? Cruzou a mão de Jacó e abençoou o filho mais novo, Efraim. Que quando Jesus chega, o filho mais novo, os seus irmãos mais velhos o mata.
apostata. Aí quem vai herdar é a nação gentílica que estava lá no mundo. Por isso que Jesus diz, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aí muda, sempre mudando. Porque aquele filho mais novo, ele é simbolizando aí o interno, o espiritual do céu, tá? A igreja. Aí quando Jesus chega, seus irmãos apostataram. Lá em Apóstolo Paulo, primeiro acontece uma apostasia, irmão, do mesmo jeito na história da palavra de Deus. Lá no Apocalipse 12, mostra que lá no céu aconteceu uma apostasia. Quando Deus chamou todo mundo a uma assembleia lá no céu, que ele perguntou, quem é que está a favor do anticristo? Um terço dos anjos passaram para o lado do mal. Ali foi expulso de lá. Na era de Jesus, quando chegou, apostataram de Jesus. Na era da igreja não vai ser diferente. Tudo tem que ter uma apostasia, é uma prova de fogo para mostrar quem são os fiéis, quem são os espirituais, quem são os verdadeiros adoradores. Por quê, irmãos? Porque lá em Mateus 24, Jesus diz que por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Por que vão perseguir? Porque são cristãos, são aqueles que levantam a bandeira da paz, são da paz, família tradicional, conservador, nação de Deus, igreja, povo de Deus. Então vão perseguir todos esses, porque o inimigo vai vir dominar o mundo. Então ele já está formalizando as leis para perseguir todos esses que não aderirem à marca da besta. Então essa apostasia, essas leis vai vir como característica de animais. Do Apocalipse 13, ele vem como leopardo, pata de urso e boca de leão. Por que boca de leão? Porque quando vier esse reset, essa nova lei, essas 10 nações dominando todo o mundo, e esse líder, que é o boca de leão, o que ele disser, todo tem que se calar. O que ele falar, todos têm que obedecer. Porque é a característica do leão lá no safari. Quando o leão esturra, todos os animais se calam. Essa característica. O pata de urso é para amordaçar e prender. O leopardo é com velocidade que vai vir essas leis para incriminar um e incriminar outro. Porque são 3 anos e meio que Deus vai dar para o mundo, para a nação de Israel se converter. Só que antes disso a igreja já está selado, tá? Essas características de animais não é animais de forma física, irmão, como alguns aí citam, né? Até mostra. Ele vai vir com característica, a espiritualidade de animais, tá? Para incriminar um e incriminar outro. Então é dessa natureza que vai vir o fim dos tempos. Quando os 3 anos e meio, que é a quarentena para a igreja, irmão, nós estamos numa quarentena, abra do olho. Está terminando a nossa quarentena se já não tiver terminado. Eu acredito que o Apocalipse comece em 2024. Não é necessário acreditar em mim. Porque eu acho que as 2 testemunhas em 2024, talvez lá para o meio do ano, maio, abril, maio, lá para o meio do ano, essas 2 testemunhas entram lá dentro de Israel para profetizar para a nação de Israel. Porque Deus aqui diz também, alegra-te, ó estéril. Lá em Isaías 54, Deus diz que ele é marido dela também. Só que ela está viúva. O seu marido morreu. Mataram Jesus. Então, irmãos, assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, vai acontecer também agora para o final dos tempos. A quarentena que nós estamos passando, a qualquer momento, a porta da graça se fecha. Tá? Como é que Deus vem resgatar a sua mulher,
né? Lá em Isaías 54 ele diz que ele é marido da nação de Israel. Só que ela está abandonada por um tempo. Só que lá ele diz, eu sou teu marido, eu sou teu criador, eu sou teu consolador, eu sou teu juiz, eu sou teu advogado, ele é tudo. Abandonou por um tempo, mas ele vai buscar ela para nunca mais ela se perder. Tá? Por quê? Porque enquanto, assim como na igreja também, como é considerado o joio, vai para lá. Deus vai castigando na tribulação, na grande tribulação. Se não foi pelo amor, vai pela dor, e assim vai até a grande tribulação, até o ranger de dentes, como cita as parábolas. Jesus cita as parábolas. Ali o final dos tempos vai ser como os dias de Noé, né? Vai ter aí, eu acredito, irmão, que vai ter muita morte. E Deus vai proteger sua igreja, vai selar, porque ele faz uma comparação com os dias de Noé. Então vai ter, no final dos tempos, vai ter muito desastre, muita morte, e Deus vai proteger a sua igreja. Por quê? Porque o selado, a igreja, não herda ao mesmo tempo do outro, como eu já citei. Então, a igreja, que é o gentil, as nações gentílicas se transformando espiritual, que aí é comparado nas parábolas as 5 prudentes. Aí Deus mostra, aí primeiro vai ter uma apostasia para passar pela prova de fogo, quem é ouro, quem é prata, quem é azeite, castiçal, que é para poder, durante a noite, porque Jesus cita que a nossa batalha vai ser durante a noite. O que significa noite? Tempo de confusão. E vai ter, né, escuridão. Então muitas coisas vai estar confuso. A gente vê que o mundo já está desse jeito. A confusão nesse mundo. Então aqueles que é ouro, que é fiel, que é prata, que é azeite, que é castiçal, que é lamparina, vai ser guiado, orientado pelo Espírito da igreja, pelo Espírito Santo. Olha, pisa aqui, vai clareando. Por quê? Porque tem azeite, tem lamparina. O portão é ali, vai guiando, entre lá no portão que já vai se fechar. Então, o que Jesus cita? Que as 10 virgens, ela faz parte do reino de Deus, mas só 5 delas, por enquanto, é espiritual. Vai ser protegido como os dias de Noé, naquela arca, naquele portão. As 5 tolas ainda vai ficar para a tribulação, que é a comparação que ele diz, ainda vai comprar azeite no mundo. O que é comprar azeite? Ainda vai querer adorar a Deus no mundo, no tempo errado. Então essa é a comparação que Jesus cita as parábolas. A gente meditando, o Espírito Santo vai revelando para a gente. Então, quem vai comprar azeite ainda lá no mundo? Aquelas virgens, 5 virgens, ela faz parte do reino de Deus. Jesus cita, as 10 virgens é igual ao reino de Deus. É comparado como o reino de Deus. Só que ele tira 5 de uma vez, porque nunca herda, as 2 nações nunca herdam ao mesmo tempo. Aí é que ele vai para aquela outra mulher. Ele também é marido daquela outra mulher, daquela nação de Israel. Que diz, Isaías 54 cita isso. Aí é que ele vai lá trabalhar com a nação de Israel. Aqui é onde começa o Apocalipse, irmãos. O Apocalipse só é para aquele que é desobediente. A igreja é fiel, ele não herda, não sofre os flagelos do anticristo, do mal, dos 7 anos, porque Deus determinou para a nação de Israel 70 semanas. 69 semanas se cumpriu na era de Jesus, quando ele morreu. Aí, por eles apostatarem de Jesus, o relógio de Deus parou para poder alcançar os espirituais do mundo. Que ali, o começo da igreja, em Atos dos Apóstolos 2, foi derramado o seu espírito para o mundo, para poder colher daquele outro filho. Quando terminar de colher daquela outra nação, daquela outra mulher espiritual, igreja, aí volta novamente para a nação de Israel.
Deus deixou uma semana para se cumprir no final dos tempos, para castigar aquele que é desobediente. Porque quando Jesus chegou, todos estavam em pecado, mas a sua infinita misericórdia de Deus vai alcançar todos também. Então ele vai em busca dessa mulher lá na nação de Israel e ela está isolada. Então, como é que vai ser esse processo? Deus tem uma carta na manga. Lá no Apocalipse 11, existem as duas testemunhas que vai entrar lá dentro da nação de Israel. Eu acredito que esse ano ele entre lá, anunciando o evangelho para eles e dizendo, eu vou até dizer aqui com as minhas palavras, vai anunciar o evangelho dizendo que eles estão errados desde 2024. Eu digo assim com as minhas palavras porque eu acredito que em 2024 essas duas testemunhas vão anunciar o Novo Testamento para eles lá. Porque ele não tem o Novo Testamento, irmão, ele só tem a antiga aliança. Por isso que ele não herda a riqueza do espiritual, do Espírito de Deus. Aí ele vai anunciar o Novo Testamento, aí aonde o Espírito Santo vai agir na vida deles, eles vão se tornar espiritual, a nação de Israel fiel. E aqui é a simbologia do filho judeu, que é a comparação de Jesus, a nação de Israel, mostrando a duas naturezas do homem, a material e a espiritual, o homem e a mulher. Jesus judeu vem tirar sua noiva do mundo espiritual, a igreja. Jesus, ele é filho da Virgem Maria. Maria é modelo de igreja espiritual. Os remanescentes, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas todos, e Maria, João Batista e Maria, são considerados a nação de Israel fiel, espiritual. Então Maria é espiritual, virgem. Jesus é o filho da Virgem Maria. Nós somos o modelo de Jesus, filho da mulher, virgem, igreja, a noiva. Filho da Virgem, espiritual, modelo da Nova Jerusalém, lá do céu, que é a mãe de todos. Então, todos do mundo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, se torna a Nova Jerusalém, que é os seus filhos. Então, desde a fundação do mundo, o Cordeiro, desde a fundação do mundo, a igreja, desde a fundação do mundo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Esses são os predestinados, são os eleitos, são os fiéis, são os vitoriosos, são os herdeiros, do mesmo jeito de Jesus, que venceu pela fé, que deu a continuação das obras de Jesus, que tem o privilégio, os 144 mil. Esses são considerados os cavaleiros brancos. Jesus é o cavaleiro branco. Lá do Apocalipse 19 diz, o poder que saiu da boca de Deus, o verbo, verdadeiro e fiel. Esse aqui é o cavaleiro branco, nós o modelo de Jesus. Eu vejo alguns lideranças aí, até mesmo teólogos, dizendo que o cavaleiro branco é o anticristo. Como é que pode, irmão? Eu acredito assim que falta a revelação do Espírito Santo na vida de quem fala assim. Porque o anticristo nunca venceu e nunca vai vencer. No Apocalipse 6 mostra que esse cavaleiro branco, ele é branco, já está demonstrando uma característica divina, de realeza. Ele vem com a coroa, ele vem vitorioso e vem para vencer. Como é que pode ser um anticristo? Não pode. Existe uma realeza nesse universo. Como é que só os cavaleiros vêm e só é da parte do mal? Como é que pode? Falta de entendimento, falta de revelação espiritual, falta de estudar, de conhecer mais, se aprofundar mais. Porque Jesus ele é vitorioso e vem para vencer.
Ele venceu o dragão lá no céu, venceu lá na cruz do Calvário. A igreja venceu a antiga serpente, que é o espírito do dragão. Os israelitas vão vencer, né, também, que é a comparação do judeu, o filho. E os remanescentes que ficar para a grande tribulação também não vão aceitar a marca da besta. Eles vão ser perseguidos e vão vencer também, porque lá na grande tribulação vai ter muita salvação. Porque eles vão perseguir para enxertar a marca da besta nele, eles não vão querer. Então, o dragão, o anticristo, é um eterno derrotado. Então, o cavaleiro branco, ele tem as características divinas. Ele é vitorioso, ele vem com as armaduras, ele vem com a coroa, que é a salvação, que é o capacete da salvação. Ele vem com veste branca, que simboliza a realeza, as obras, né, nossas obras de justiça. Então, quando der no Apocalipse 14, aí todos... Quando, lá no Apocalipse 11, verso 15, aí vem o toque da última trombeta. Quando é que vai acontecer esse toque da última trombeta? Quando vier as duas testemunhas, sela-se a igreja naquele portão, as 5 prudentes. E nós fazemos uma comparação como Jesus estivesse aqui no portão. Aí as outras virgens já conversam com Jesus. Ah, Senhor, nós estávamos na tua igreja, Senhor. Nós estávamos orando, nós estávamos fazendo isso, nós era isso. Jesus disse, mas eu não te conheço. Dando a demonstração que tem muitos na igreja seguindo as doutrinas do mundo. Aí o que vai acontecer? Jesus vai esperar ele se tornar espiritual, que é a comparação da nação de Israel. Aí vem as duas testemunhas envolvidas pelo Espírito Santo, anunciando o evangelho também por 3 anos e meio para a nação de Israel, que é uma quarentena que vai ter. É uma gestação que aquela mulher vai ter para nascer também esse filho espiritual. É uma quarentena que Deus vai dar para a nação de Israel. A nossa quarentena, irmão, já está terminando, se já não tiver terminado. Eu acredito. E aí vai começar para a nação de Israel 3 anos e meio, que é uma quarentena. Por que quarentena? Porque é uma gestação de 40 semanas para nascer a gravidez de uma mulher, para nascer um filho. Então, essas comparações, esse simbolismo, esse jogo de palavras que Deus está mostrando aqui para nós, essas alegorias, as ilustrações, para a gente entender como é que Deus trabalha dentro de nós, no seu espírito, como é que Ele traz a mensagem para nós, na meditação, na reflexão, fazendo prova do Espírito, testificando o Espírito com o Espírito, para a gente saber andar segundo a vontade de Deus, segundo as coordenadas divinas. Então vai vir as duas testemunhas anunciar o Evangelho, o Novo Testamento para a nação de Israel, porque ele não tem, só tem a velha aliança, ele só pratica a lei, os rituais, ele não medita, ele não reflete, ele não tem o Espírito de Jesus, o Espírito da igreja, ele não tem o espiritual, ele só tem a natureza dos rituais. E o que vai acontecer? As duas testemunhas vão convencer eles. 3 anos e meio vai terminar essa profecia das duas testemunhas da nação de Israel. Quando começar a tribulação, que só é para o desobediente, vai levantar a besta do mar, que é a antiga serpente, que é a religião falsa desse mundo, se declarando falsa, ela vai se declarar, vai dominar o mundo, e a besta da terra, que é o homem do pecado, porque ele é do pó da terra. Então ele é o homem da terra, ele vai nascer. É esse homem que quando vier o dragão, que é o anticristo, que vai ser liberado para ele. Só nos últimos 3 anos e meio dos 7 anos, quando a profecia dessas duas testemunhas se cumprir lá dentro de Israel. Estude Apocalipse 11 que você vai entender. Aí,
Lá no céu tem um anjo que tem as posses das chaves do poço do abismo. Deus vai liberar para o mundo, para o dragão, reinar aqui na terra com todos os seus demônios. Esse anjo vai lá e abre essas portas do inferno. E vai vir do poço do abismo. O dragão, ele vai, lá no Apocalipse 9, mostra que ele vai sair do céu, vai ser liberado. Ele vem como uma estrela, ele não é uma estrela, ele vem como uma estrela. Vai no poço do abismo e lá ele sai junto com suas tralhas todinha, para dominar o mundo, a terra, de uma forma absoluta. Quando ele sair de lá, aí vai ter doenças incuráveis, praga, insetos, as pessoas não vão conseguir dormir direito, com irritabilidade, alergia, tudo mais, tudo que não presta. Por quê? Porque são enfermidades demoníacas. Vai ter misura, vai ter visões, vai ter gente surtando, gente querendo morrer, hora morre, hora não morre, hora morre. Então, aí ele vai vir e ele vai ocasionar uma ressurreição nesse homem do pecado, porque ele vai fazer um cerco lá dentro de Israel. Mas primeiro ele vai ressuscitar no homem do pecado, nesse filho da perdição. O espírito dele vai entrar dentro desse corpo, e aí é onde vem o espírito do dragão, o próprio dragão, reinando absolutamente em carne e espírito aqui na terra. Aí ele faz o cerco lá dentro de Israel, porque a igreja não existe mais, né? Vai fechar as portas da igreja, celular não existe mais mensagem evangélica, vão perseguir os irmãos, né? Antes disso, porque lá em Mateus 24 diz que por causa do nome de Jesus vão ser perseguidos, e muitos vão aderir à marca da besta, né, a apostasia, porque vai estar com medo da perseguição, porque ela vai vir como característica de animais, para incriminar um, incriminar outro, amordaçar, prender e fazer como na Guerra Mundial. Fizeram 6 milhões de judeus, foram incriminados com essas leis. Então esse mesmo modelo vai servir para o final dos tempos, para perseguir a nação de Israel, porque a igreja não está mais aqui na terra, só se fala em Israel. Aí essas duas bestas que se levantam vão querer destruir a nação de Israel. Só que entra as duas testemunhas lá dentro de Israel com poder sobrenatural. Ninguém mata ela, só quem mata é o anticristo, que é o dragão. Aí quando ele vem lá do poço do abismo, que é o dragão, ele vem no espírito da antiga serpente, se revela, já tem enganado meio mundo de gente, muita gente já tem caído. Aí acontece lá em 2 Tessalonicenses 2:7, né? Até que do meio seja tirado, aí é revelado o Inique. O Inique é o dragão, tá? O homem do pecado não é o dragão, o corpo dele é que vai servir para fazer a ressurreição da antiga serpente no corpo dele, que é o espírito do dragão. Aí ele mata as duas testemunhas. Por quê? Porque só o dragão é que tem poder sobrenatural. Ninguém destrói a nação de Israel aqui na terra. Só quem vai destruir a nação de Israel é o dragão. Tá? É o dragão, ele mata as duas testemunhas, que está lá protegendo a nação de Israel, convencendo a nação de Israel de que estão errados há muito tempo. Eu até digo assim, desde 2024, anos atrás, que a nação de Israel está errada. Aí é onde eles vão aprender a meditar no Espírito, se converter, porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim, hipócrita, fariseu, né? Filho de raça de víbora, eu não volto para vocês, eu não abraço vocês enquanto vocês não aprenderem a chorar. Aí é nesse momento que eles vão aprender a chorar e pedir misericórdia, aí Deus vai abraçar. Aí aqui é onde vem o arrebatamento de uma forma literal. Eu acredito assim. A igreja, a mulher já está selada e esperando a nação de Israel também se converter. Aí quando ela se converter, que aprender a chorar, e Deus abraça, aí vem as bodas do Cordeiro. Aí vai para o tribunal de Cristo receber, né, a decoração, a veste branca com as bordas de ouro, cavaleiro branco, as armaduras, se preparar para vir derrotar aqui a batalha de Gog e Magog aqui na terra. Que vai acontecer, os 144 mil vai estar lá no céu sendo decorado para poder vir junto com Jesus. Porque do mesmo jeito como aconteceu uma batalha lá no céu, no Apocalipse 12,
vai acontecer também aqui na terra também, lá em Jerusalém. Os espirituais, o cordeiro e a noiva, junto com o dragão e os seus adeptos, né? Os anticristos que aderiram à lei. Então, só quem recebe, irmão, a marca da besta é só aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida, mesmo na grande tribulação, Deus ainda faz colheita, né? Salva eles. Por quê? Porque eles vão ser perseguidos, degolados, né? Vão ser mortos, tá lá dentro de buracos, pedindo misericórdia de Deus, porque sabe que errou. Aí é onde quem vai trazer as mensagens para ele, para confortar o coração dele, os 3 anjos do Apocalipse 14, que vai confortar o coração dele. Não saia, não aceite a marca da besta. Babilônia caiu, se tu aceitar a marca da besta, tu vai para o fogo. Então eles vão ser confortados, os corações dele, pelas mensagens dos anjos. Porque não tem mais nem os 2 profetas anunciando o evangelho genuíno e nem mais o Espírito Santo aqui na terra. Aí os anjos vão entrar em ação. Aí acontece que eles vão receber salvação. Eles não vão receber galardão, como a noiva e o noivo. Aí quando nós viermos em 144 mil, lá no Apocalipse 14, aí nós vamos reger o mundo com vara de ferro. Aí aqui é onde vai vir a batalha dos espirituais lá do céu, os 144 mil, os vitoriosos, modelo de Jesus, que venceu a antiga serpente e Jesus venceu o dragão. Aí vai ter a mesma batalha aqui na terra, lá em Jerusalém. Lá vai ser o palco da batalha. Que é o chamado Gog e Magog. Ezequiel 38, 39. Aí vai acontecer todo esse dilema. Pois então nós estamos vivendo os finais do tempo, assim como foi no início, lá no Jardim do Éden. A antiga serpente quer implantar aqui, né? O dragão quer adoração também para ele, e vai implantar um sistema novo aí, tecnológico, científico e internet no corpo da pessoa, para que as pessoas venham a ser híbrido. Eles não vão ter mais forças espirituais, eles não vão mais clamar por Deus, vão ser os que chama na Bíblia, né, os tolos. Eles vão ser tolos, eles não têm noção da realidade, eles não clamam mais por Deus. Eles podem até sofrer, vão ficar um zumbi. Essa é a característica que Deus, que o mal, né, o dragão, quer fazer com a humanidade. O dragão lá do céu, que está lá preso, está dando poder para a antiga serpente aqui na terra, e enganando, e muitos caindo por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa da luxúria, da posição social, por causa da sinagoga, por causa da corrupção. Aí muitos vão cair por causa disso. Esses são comparados ao jovem rico, que Jesus fala, e vai ficar para o ranger de dentes. Deus abençoe. Deus derrame a sua infinita misericórdia a cada um nesse ano de 2024. E vamos nos preparar, medite, leia, se aprofunde nas Escrituras. Vamos consultar o Espírito Santo, para que a gente possa seguir realmente convicto da verdade. Porque o apóstolo Paulo também está dando um exemplo que ele tinha convicção que estava seguindo de forma verdadeira a igreja de Cristo. Só que ele estava matando os irmãos. Então, um alerta aqui para nós examinar nós mesmos. Porque Jesus mesmo diz, examine-se o homem a si mesmo para não ser julgado. Então, a nossa consciência e tem o nosso subconsciente, que é lá onde nos acusa, né? Onde tem o nosso sentimento de culpa. Porque quem vai nos acusar é o nosso sentimento de culpa. Você não tem sentimento de culpa? Não estou servindo a Deus, por mais que esteja em caminho de abismo, mas Deus salva. Deus sonda o coração e conhece, porque tem o nome escrito no livro da vida. Então, o que eles querem fazer é se tornar um homem híbrido, que não tenha força espiritual, que não clame por Deus, que não ore mais por ninguém, porque aquele que ainda ora é porque ama a Deus, né? Obedece.
Aquele que chora, pede por misericórdia, clama, mesmo morrendo, mas está lá clamando e orando a Deus. Esses é que tem o Espírito de Jesus, que é a igreja, que é espiritual. Modelo da Nova Jerusalém, a nossa nação lá do céu. Então a nossa moradia é lá do céu, não é aqui da terra. Que a infinita misericórdia de Deus venha para todos nesse ano de 2024. Obrigado, em nome do Eterno.